O TCM é uma instituição assim pouco conhecida pela maioria da população, apesar do tempo de existência. Qual a explicação? Falta interlocução com a sociedade? O que falta exatamente? Bem, esse é um problema do TCM, é um problema dos tribunais de contas, de um modo geral. Inclusive, há um planejamento estratégico nacional da Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, e esse planejamento estratégico, um dos pontos importantes é ampliar o conhecimento dos tribunais de contas pela população e a legitimação dos tribunais de contas junto à população. Eu acredito que os tribunais viveram um processo que é um pouco semelhante ao processo do judiciário, que também era uma instituição, digamos, um tanto distante, né? E que nesses últimos anos nós tivemos avanços, né, de legislação, mas sobretudo avanços relacionados a demandas da sociedade em relação às instituições, que levaram a uma necessidade de maior abertura dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles precisam se tornar mais acessíveis, mais abertos. A comunicação dos tribunais de contas tem que ser uma comunicação interativa, eles têm que se apresentar como fonte de informações sobre políticas públicas e também fonte de decisões a respeito de questões de utilização dos recursos públicos, e isso ser feito de maneira que a sociedade civil organizada, o legislativo, a imprensa, tenham no tribunal essa referência de dados, de informações e de posições sobre as políticas públicas, né? Isso ainda é um processo, vamos dizer assim, que está se desenvolvendo. No caso do Tribunal de Contas do município, eu entendo que há algumas questões que precisariam, isso eu tenho defendido no debate interno aqui do tribunal, mas no debate interno realizado nas sessões plenárias, né, em que eu tenho defendido uma plataforma que é a plataforma da Atricom, né? Essa plataforma, como eu disse, prevê planejamento estratégico, prevê a criação de ouvidoria pelo Tribunal de Contas, uma ouvidoria que seja divulgada, que seja realmente uma porta, né, de entrada no tribunal para reclamações, denúncias, pedidos de informação. E há um elemento que é uma síntese, né, da relação das instituições com a sociedade, que é o site do Tribunal de Contas. Então, eu tenho defendido que nós precisamos ter um site mais rico de informações, mais amigável, um site que realmente seja um convite às pessoas de recorrerem ao Tribunal de Contas para aquelas situações de pedirem informações sobre políticas públicas, pedirem informações sobre gastos públicos, pedirem informações sobre processos do Tribunal de Contas. Então, eu acredito que o caminho do tribunal, ele envolve vamos dizer assim, uma série de ações que tem como uma espécie de um mostruário, uma síntese, o seu site. O site do tribunal deve ser isso, deve ser a expressão de todo o trabalho do tribunal e da relação do tribunal com a sociedade nessa via de mão dupla, né? O tribunal aberto à sociedade e a sociedade interagindo com o tribunal. É um caminho ainda, vamos dizer assim, que tem muitos passos a serem dados. Eu entendo que o Tribunal de Contas do município de São Paulo precisaria avançar nessa abertura, né, nessa transparência em relação à sociedade. A gente sempre teve protagonismo, digamos, por parte da população, enxergando esse protagonismo no legislativo, no executivo. O judiciário agora também tem sido alvo de grandes atenções em função de julgamentos, então também é o momento do Tribunal de Contas participar desse protagonismo das questões públicas, então. Sim, eu entendo, inclusive, que os tribunais de contas, eles estão diante de uma situação nova da vida brasileira, que é o emergir das insatisfações da população com a qualidade dos serviços públicos. A qualidade dos serviços públicos, ela tem uma relação muito direta com a própria qualidade do gasto público, né, o resultado do gasto público. Então, diante desses anseios e desses reclamos populares,
aumenta a responsabilidade e o papel dos tribunais de contas de serem órgãos, né, que apresentem esse acompanhamento, essa fiscalização, esse controle sobre as políticas públicas, para se saber se as políticas públicas estão sendo realizadas com gastos adequados, ou seja, se os gastos são justificados e se o resultado das políticas públicas é correspondente ao volume dos gastos realizados. Então, isso é um movimento dos tribunais de contas de alguns anos, né, de mais ou menos 10 anos para cá, que é exatamente o Tribunal de Contas cumprindo, né, a sua missão constitucional de controle da economicidade do gasto público. Então não basta, né, que o gasto público ele esteja formalmente dentro da lei. É preciso que ele esteja formalmente dentro da lei, mas que se verifique o resultado. Eu dou um exemplo que eu acho que é bem esclarecedor. Quando foi promulgada a Constituição de 88, ela estabeleceu aquele mínimo constitucional de 25% das receitas de impostos, gastos obrigatórios com a educação, com a chamada manutenção e desenvolvimento do ensino. Bem, os tribunais de contas tiveram um papel muito importante em fazer cumprir esse mínimo constitucional. Inclusive, muitos tribunais estabeleciam esse cumprimento do mínimo constitucional como um critério na emissão do parecer prévio sobre as contas dos executivos. Sim. Ou seja, se não houvesse o cumprimento do mínimo constitucional, salvo razões excepcionalíssimas, poderia existir, então, um parecer prévio pela rejeição das contas daquele governante. Né? E, então, os tribunais contribuíram para esse cumprimento do mínimo constitucional e isso se traduziu na ampliação da oferta de vagas, numa certa universalização do acesso ao ensino fundamental no Brasil. Mas houve uma questão que é o seguinte: houve essa oferta quantitativa de vagas ampliada, mas a qualidade do ensino, o resultado finalístico do ensino, que é o aprendizado, sim, ele não foi bem resolvido. Então, quando surgiram as provas nacionais, né, que mediram de alguma maneira a situação do aprendizado, se verificou que os alunos que depois, muitas vezes, de muitos esforços das famílias e dos próprios alunos, completavam o ensino fundamental, eles não sabiam ler no sentido de entender o texto, né? Não sabiam ler adequadamente e não sabiam manejar as 4 operações matemáticas. Ou seja, eles não tinham aqueles conhecimentos básicos para enfrentar a vida profissional, a vida cidadã, enfim, estavam despreparados. Então isso mostra, quer dizer, é um exemplo interessante que mostra que não basta cumprir formalmente a lei, não basta gastar os 25%, é preciso gastar bem os 25% e é preciso que aqueles 25% apresentem o resultado que se espera deles, que é aprendizado, que as crianças, os alunos, saiam do ciclo de ensino fundamental com um adequado conhecimento, né? Em especial daquelas 2 áreas básicas, que são o domínio do idioma, né, e as operações matemáticas. Mas, no entanto, conselheiro, por que, apesar dessa relevância do impacto das ações do TCM, algumas lideranças da sociedade civil e até alguns acadêmicos e até mesmo um dos candidatos a prefeito na última eleição defendiam a extinção do TCM? Por que isso ocorre, na sua visão? Olha, eu acho que isso ocorre, quer dizer, a tese, né, da extinção foi uma tese que, durante um determinado período, né, ela teve uma certa circulação, né, mas eu entendo que ela é uma tese que é equivocada pelo seguinte, porque o município de São Paulo tem um orçamento muito alto, né? O município de São Paulo tem um orçamento maior do que muitos estados brasileiros. Se nós passássemos pela extinção do Tribunal de Contas do município, a tese da extinção remete o controle externo para o Tribunal de Contas do Estado. E então nós sabemos que o Tribunal de Contas do Estado, pela dimensão das suas atribuições, ele acaba trabalhando apenas por amostragem. Ele acompanha os gastos do governo estadual, mas em relação aos municípios ele não tem estrutura pelo gigantismo do universo dos municípios paulistas, ele é obrigado a trabalhar apenas por amostragem. E há então uma margem de falha, né, ou de não exercício do controle externo alta. Então, no caso do município de São Paulo, que tem esse volume de gastos públicos grande,
transferir isso para o TCE seria exatamente, vamos dizer assim, transferir para um tribunal que já enfrenta essas questões de um universo muito amplo de atribuições. Então, eu entendo que o município de São Paulo, pelo não só o volume do gasto público, mas pela importância político-administrativa do município de São Paulo, é adequado que ele tenha um órgão de controle externo municipal. Eu acho apenas que esse órgão de controle externo tem que aperfeiçoar o seu trabalho, tem que se credenciar melhor, tem que se tornar mais legitimado. Eu não entendo que a tese da extinção, inclusive na campanha eleitoral, um dos candidatos de um partido pequeno, mas com toda a legitimidade desse partido, propôs a extinção com essa transferência de atribuições para o TCE, que me parece um equívoco, né? É aquilo, quer dizer, quando as instituições não têm um funcionamento adequado, e eu acho que no Brasil as instituições, de um modo geral, apresentam falhas de funcionamento, e muitas vezes falhas até importantes de funcionamento, você deve examinar se é preciso aperfeiçoar aquela instituição, porque ela tem um potencial, tem um papel a cumprir importante, ou se é necessário extinguir a instituição, porque há, por exemplo, diante do desgaste, né, e das críticas que são feitas ao Congresso Nacional, existem inclusive ideias autoritárias que pregam a ditadura, que pegam o fechamento do poder legislativo, que não é a solução, né? O poder legislativo, de certa forma, ele também é um termômetro maior da realidade política de uma sociedade. Se o legislativo apresenta falhas graves, tem que se ver como é que se vai superar essas falhas. Então, a ideia da reforma política, a ideia de mudar as regras de estruturação do sistema político, visando exatamente criar uma outra possibilidade de fazer política, não só mudando as instituições políticas tradicionais, mas com abertura até a novas formas de fazer política, que é o que surgiu agora no mês de junho, né? Justamente em relação a essa questão das demandas da sociedade, a validação das instituições em sintonia com os seus tempos, algumas questões eu gostaria que o senhor comentasse relativo às funcionalidades do TCM. Por exemplo, a questão da não utilização de processo eletrônico, a questão da não divulgação em ambiente de internet, por exemplo, dos relatórios de auditorias realizadas e também da não existência de metas, de prazos fixos em relação aos processos de julgamento de contas, né? São 3 pontos assim apontados como que eu gostaria que o senhor comentasse. A primeira questão da não existência de processo eletrônico, né? Não divulgação de relatórios de auditoria pelos órgãos técnicos, né? De maneira que, independente do juízo a ser feito deles, a sociedade tem acesso, né? E o terceiro ponto, a questão da não existência de prazo para o julgamento de contas, né? Eu gostaria que o senhor comentasse isso sobre o prisma justamente dessa questão das demandas da sociedade. Exatamente. Essas 3 questões, inclusive, são pontos do plano estratégico da Tricom e da plataforma de trabalho dos tribunais de contas sob coordenação da Tricom. Então, eu, como, inclusive, diretor da Tricom, eu me sinto à vontade porque eu não estou defendendo só ideias individuais minhas. Eu estou defendendo uma plataforma da entidade nacional dos membros dos tribunais de contas. O processo eletrônico é algo essencial para que, primeiro, né, se tenha mais racionalidade, mais produtividade em todo o trabalho, porque ele gera um dinamismo maior das atividades, né, ele desburocratiza, inclusive em termos do meio mesmo eletrônico, ele já tem um potencial de desburocratização. Mas, além disso, o processo eletrônico é um instrumento muito importante para que o planejamento do tribunal seja objeto de um acompanhamento aberto. Então, por exemplo, há tribunais de contas que têm o processo eletrônico e que definem prazos para os processos, hierarquizando os seus processos segundo a maior importância daqueles que vão ter principalidade, mas uma vez estabelecido um regime de prazos, o relator da matéria e todos aqueles que atuarão na tramitação do processo estão sujeitos a
verificação, há controle. Então, o processo eletrônico permite transparência na tramitação do processo. O processo já não ficará mais em gavetas. Não haverá mais aquela possibilidade de um poder que é o poder de engavetar. Não. O processo eletrônico permite que qualquer um, entrando então no sistema, ele verifique em que estágio está o processo, com quem está o processo, qual é a etapa do processo, que tipo de manifestação o processo deve receber naquela etapa, quem é o responsável por essa manifestação. Isso supera uma cultura que eu entendo que é uma cultura antiga e que tem que ser superada, que é aquela ideia de que o relator é o dono do processo. O processo não tem um dono, o processo é um processo de uma instituição, mas em última instância o processo pertence ao povo, né? Pertence ao interesse público, né? Então, o processo eletrônico ele tem essa condição de dar visibilidade à tramitação do processo, de esvaziar esse poder de engavetar indevidamente, ou por omissão, ou por negligência, ou por outras razões, de manipular ou de se omitir na tramitação do processo. Então, o processo eletrônico ele já se apresenta como um meio fundamental para aquela outra questão que são os prazos. Né? Os prazos são questão essencial. Os tribunais de contas e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo ainda demora muito para produzir o trânsito em julgado, ou seja, a decisão final sobre um processo. Muito. Em geral, demora anos. Não é? E o que a Tricom, o que os tribunais de contas nacionalmente têm enfatizado é que o controle externo ele deve ser exercido sobre os atos administrativos em andamento. Então, o Tribunal de Contas tem que atuar em relação a processos que estão ainda sendo, a contratos que estão ainda sendo executados. O papel do Tribunal de Contas, para que ele tenha eficácia, tem que ser um papel preventivo e um papel corretivo durante o andamento do ato administrativo. Ou para correções mais drásticas, ou seja, recomendar o encerramento de um contrato antes que ele produza efeitos negativos maiores, né? Ou indicando correções no andamento daquela ação administrativa. É o que, numa linguagem simplificada, tem sido dito pela direção da Tricom, é substituir a autópsia pela biópsia. Ou seja, nós precisamos atuar nesse sentido preventivo e, vamos dizer assim, corretivo. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo tem 2 procedimentos que foram aperfeiçoados ao longo desses anos recentes, que eu acho que são já certos avanços. Um é o controle preventivo das licitações, né? É a prerrogativa do tribunal de suspender licitações quando identifica irregularidades no edital, né? Isso é uma ação muito interessante, porque o tribunal, ao suspender uma licitação porque há irregularidades, há indícios ou de dirigismo ou de ilegalidades de conteúdo, ele está prevenindo que surja um contrato com graves vícios. Ele está impedindo que o contrato seja assinado com graves vícios, está impedindo, inclusive, que a própria licitação se realize com aqueles problemas jurídicos que ela possa apresentar. Então, o tribunal é o que se chama, nos tribunais de contas, são as medidas cautelares, ou seja, é quando o tribunal suspende uma licitação cautelarmente. Ele ainda não está fazendo um julgamento amplo, minucioso daquela matéria, mas o tribunal viu naqueles elementos que surgiram na análise da licitação, ele viu o que é aquilo que no direito se chama a fumaça do bom direito e o perigo da demora, ou seja, os elementos para uma medida cautelar preventiva. Então isso o tribunal aperfeiçoou. Agora o relator do tribunal tem a prerrogativa de suspender a licitação, mas obrigatoriamente ele deve submeter ao órgão pleno, ao colegiado, essa decisão de suspensão para que o colegiado, então, ou referende ou reveja a decisão de suspensão. E isso com publicidade, isso é publicado, isso tem uma certa
hoje uma certa transparência. Isso não era tratado assim. E a outra questão, que eu acho que é importante, que aí entra naquela discussão sobre a própria existência do Tribunal de Contas, que é o seguinte: o Tribunal de Contas ele está sujeito a regras legais em que ele tem que emitir o parecer prévio sobre as contas do Executivo de um determinado ano, suponhamos, do ano de 2012, até o final de junho de 2013, ou seja, até meados do ano seguinte, ele tem que emitir o parecer prévio a respeito das contas do ano anterior. E há todo um trabalho do tribunal, um trabalho permanente, voltado para esse acompanhamento da execução orçamentária anual e voltado para esse verificação das contas do Executivo. Isso é um trabalho interessante, porque quando o tribunal julga no sentido do parecer prévio, analisa ou dá um parecer prévio sobre as contas do Executivo do ano anterior e emite determinações ou recomendações, ele está atuando sobre a execução orçamentária do ano seguinte com possibilidades de correções, de ações, vamos dizer, de aperfeiçoamento de políticas públicas. Então, neste caso, o prazo já é um prazo adequado. E isso exatamente porque é um tribunal que só cuida do município, eu não sei se há outro tribunal que tem essa obrigação legal de emitir o parecer sobre as contas do ano anterior num prazo tão curto, de 6 meses após o encerramento do exercício. Então, esses dois procedimentos, cautelares nas licitações e emissão do parecer prévio, são áreas, são frentes de trabalho em que eu acho que o Tribunal de Contas do Município ele atua, vamos dizer, positivamente, né, com limitações, mas positivamente. Agora, nos processos, a demora é muito grande. Então, tem que haver mesmo prazo para o julgamento dos processos. E aí eu entro na questão do relatório de auditoria. O relatório de auditoria, havia toda uma não uniformidade nos tribunais de contas sobre relatórios de auditoria. Havia um entendimento de muitos tribunais de contas de que o Tribunal de Contas, a sua manifestação sobre um processo, se faria exclusivamente pelo julgamento por parte do órgão colegiado, ou seja, seriam nos acórdãos que o tribunal se manifestaria sobre um processo. E que todas as peças instrutórias, inclusive o relatório de auditoria, seriam peças, digamos, reservadas, peças sujeitas a uma certa não divulgação, aguardando esse julgamento futuro. Elas seriam consideradas meras peças instrutórias que não teriam, vamos dizer assim, uma condição de visibilidade. A Lei de Acesso à Informação Pública, ela superou isso, porque há um artigo que estabelece, eu não tenho aqui, mas é fácil consultar, um artigo que estabelece que o resultado das auditorias e inspeções de órgãos de controle externo ou de controle interno são documentos públicos, e públicos no sentido do que a lei estabelece como disponibilização ativa da informação. Ou seja, o Tribunal de Contas deve disponibilizar, deve dar publicidade ao relatório de auditoria, independentemente de solicitação. São documentos que a lei situa como objeto de disponibilização ativa. Isso ainda não está uniformemente implantado no TCM. Há uma pendência nossa em relação a isso. Eu defendo que se cumpra estritamente esse dispositivo da lei e acho que entendo que isso tem um efeito importante em relação a prazos. Por quê? Porque se o relatório de auditoria é entendido como documento público, e a lei estabelece assim, e se então ele é colocado no site do Tribunal de Contas automaticamente, o que é que ocorre? Se o colegiado, se os conselheiros não querem que aquele relatório de auditoria seja visto como a palavra do tribunal, qual é o caminho? Julgar aquela matéria com rapidez. Não é? Certo. Então, publicado o relatório de auditoria, disponibilizado, a imprensa pode utilizá-lo, a sociedade civil pode utilizá-lo, e cabe então ao tribunal, se ele entende que aquilo, a manifestação de auditoria, ainda não é a palavra do órgão julgador, essa palavra tem que ser produzida
num prazo adequado. Se aquela matéria que foi objeto do relatório é uma matéria polêmica, uma matéria de grande preocupação da opinião pública ou da própria imprensa, mais razão ainda, então, para o órgão colegiado priorizar aquela matéria para julgá-la o mais rápido possível. Então, a publicização do relatório de auditoria, ela, entre outros efeitos, ela tem esse efeito de pressionar no sentido de prazos mais rápidos, prazos mais breves para o julgamento dos processos. Pegando esse ponto, conselheiro, onde a questão da transparência tem se mostrado assim bastante interessante, inclusive na pressão do andamento do bom interesse público. A gente passou por alguns anos de implantação das TVs Câmaras, TV Senado, TV Justiça, tudo isso de alguma maneira tem contribuído. Sim. E de maneira cirúrgica, em alguns momentos estratégicos, pautando a sociedade, melhorando a educação pública, educação pela cidadania. Haveria, em algum momento já chegou a ser discutido a possibilidade de haver transmissão das sessões plenárias do TCM? Não, isso nunca foi objeto de uma discussão específica. Eu, pessoalmente, sou favorável a essa transmissão. Eu acho que estaria dentro dessa agenda de maior visibilidade, maior abertura do tribunal. A transmissão das sessões ela é um outro fator que obriga ou que pressiona positivamente no sentido de qualificar as sessões, né? Então, se a sessão é pública, em princípio haverá muito maior, vamos dizer assim, senso institucional no conteúdo dos votos, nas posturas em plenário, né? Então, isso eu acho que é um mecanismo que deve contribuir para aperfeiçoar essas instâncias colegiadas. Como eu acho que no caso do Legislativo, com todos os problemas que os legislativos enfrentam, a visibilidade das sessões, ela expõe, né, à sociedade o que é bom e o que é ruim, né? Sem dúvida. Agora, para atingir toda essa questão de melhor das competências dos procedimentos, da eficiência do serviço público na questão do TCM, senhor, como é a sua avaliação sobre o grupo técnico dos servidores do TCM, principalmente a área de fiscalização, enquanto procedimentos, trabalho, competência está no nível que se espera em termos de buscar essa questão da defesa do patrimônio público? Eu acredito o seguinte, que o fato, né, de os servidores, auditores, serem servidores concursados, isso já, em regra, né, coloca uma base técnica, né, para a sua atuação, para a sua formação, e isso se traduz numa certa qualidade. O trabalho de auditoria tem um padrão de qualidade positivo, né? Ao mesmo tempo, né, os desafios todos dos tribunais de contas estão colocados para as auditorias também. Eu citaria em especial um, que é o seguinte: nesses anos recentes, essa questão do que é chamado auditoria operacional, ou seja, aquele tipo de auditoria que procura medir a qualidade do gasto público, procura aferir a qualidade das políticas públicas, isso é um grande desafio também para as auditorias. As auditorias precisam se desenvolver na sua capacitação. Por quê? Porque se trata de construir indicadores, de procurar identificar quais são os indicadores passíveis de mostrar o resultado ou a qualidade do gasto público. No Brasil ainda, a questão da construção de indicadores de políticas públicas é um movimento ainda muito incipiente, de um modo geral. Então, nas auditorias, essa ideia, né, de trabalhar sistematicamente com indicadores das políticas públicas e desenvolver métodos de auditoria operacional, ou seja, aquele tipo de auditoria que vai procurar verificar o resultado do gasto público, a qualidade do serviço produzido na ponta, isso é um movimento relativamente recente dos tribunais de contas e que requer um aperfeiçoamento também das auditorias. Os tribunais de contas vêm, né, de uma trajetória anterior que era muito centrada na verificação da legalidade formal
do ato administrativo ou do gasto público, né? Essa outra dimensão do gasto público, que é a dimensão mais qualitativa, a dimensão de resultado, isso ainda é algo que precisa ser desenvolvido. Então, um aspecto é esse. Outro aspecto da atividade de auditoria, que também a Tricom, o Movimento Nacional dos Tribunais de Contas, vem trabalhando, é a questão de incorporar métodos de inteligência investigativa no controle externo, né? Então, nós tínhamos, né, por exemplo, no controle de uma licitação. No controle de uma licitação, tradicionalmente, se verificava o seguinte: se a licitação ela seguia aqueles parâmetros da 8666, da Lei de Licitações, formalmente. Depois, né, até com os fatos que foram sendo apresentados pela imprensa, a atuação do Ministério Público e mesmo de alguns tribunais de contas, foi se vendo o seguinte, que existiam mecanismos de burla à licitação. Essa discussão agora sobre o cartel, né? Essa associação de empresas que, na verdade, se compõem, né, fazem acordos entre si e eliminam a competição na licitação. E com isso, então, por meio de cartelização, impõem preços que poderiam ser menores se houvesse, de fato, aquela competição prevista na lei. Então, nesses anos, foi se vendo o seguinte, que é importante que, no acompanhamento de uma licitação, estejamos atentos a registrar o seguinte: que empresas participaram da licitação? De que forma participaram da licitação? Existe algum denominador comum no comportamento dessas empresas que possa indicar conluio, cartel, por exemplo? Às vezes acontecia do representante legal de uma empresa ser ao mesmo tempo representante legal de outras empresas da mesma licitação. Isso é uma anomalia, isso é algo que fere a lógica do que seria a competição. Então, o tribunal registrar num banco de dados todos os comportamentos das empresas nas licitações. Um outro exemplo: às vezes ocorre o seguinte: numa licitação, uma empresa com larga tradição de contratação com o serviço público, com a administração pública, na documentação a apresentar, cometia falhas crassas, falhas grosseiras de documentação. Então, às vezes acontecia o seguinte: 4 empresas apresentavam documentação com falhas crassas, falhas grosseiras, falhas básicas, e só uma apresentava a documentação adequadamente, e ela, então, era a única que era habilitada, porque as demais eram desclassificadas. Isso já deve colocar um alerta, então, de registrar o seguinte: que documentação apresentou falhas, né? Tentar verificar o seguinte: aquela empresa com tanta tradição de licitações, é razoável que tenha cometido falhas tão elementares, né? Porque isso é um indício da possibilidade de conluio, de teatralização da licitação, de uma falsa licitação. Então, todos esses elementos, né, lidar com banco de dados, registrar em banco de dados todas as situações fáticas, todos os comportamentos das empresas licitantes que possam oferecer elementos de identificação de conluio ou de fraude à licitação, se tornou hoje necessário desenvolver uma técnica pelos tribunais de contas, que é uma técnica que envolve inteligência investigativa. Então não é mais uma técnica apenas, vamos dizer assim, jurídica formal. É uma técnica que lida com nexos lógicos que seguem essa abordagem de investigação que o Tribunal de Contas tem que ter também, né? Sim. Tudo isso, voltando à pergunta, ele coloca desafios de aperfeiçoamento das auditorias também, né? As auditorias, como há muito dinamismo, né, no setor público, as auditorias elas se veem nos tribunais de contas levadas a ter que enfrentar sempre novas questões. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante no Tribunal de Contas é uma política de qualificação do seu corpo técnico permanente, né? Eu acho que, por exemplo, ter as viagens técnicas como um instrumento de qualificação, a participação dos servidores em cursos de aperfeiçoamento. Nós já temos tido alguns cursos importantes do TCU, que é um órgão que está mais avançado em algumas técnicas de auditoria. Então, ter essa postura, né, de uma qualificação e requalificação permanente, eu acho que é hoje o que está posto, né? O senhor já defendeu publicamente a necessidade da criação da carreira de auditor substituto
de conselheiro do Ministério Público de Contas, que não existem no âmbito do TCM, embora sejam previstas pela Constituição Federal. Em que sentido a criação dessas carreiras, com assentos garantidos no colegiado, contribuiriam para os trabalhos do TCM? Eu entendo que essa questão das duas carreiras, ela mostra, a meu ver, o potencial, né, e, vamos dizer assim, até uma certa sofisticação do modelo constitucional. O modelo constitucional, ele prevê o seguinte, que nos tribunais de contas estaduais, né, que são a maioria, né, que todos os tribunais abaixo do TCU são compostos por 7 conselheiros, exceto este tribunal, o TCM, que só tem 5, mas nos tribunais que tem 7 conselheiros, que são a quase totalidade, nós temos uma situação que é o seguinte, a maioria dos conselheiros, ela vem, né, de uma atuação de agentes políticos e muitas vezes de agentes político-partidários. Tem legitimidade os partidos políticos na democracia, mas ocorre o seguinte, é a indicação do nome do candidato a conselheiro pelo chefe do executivo e a apreciação pelo legislativo, em determinados casos, em outros casos, a própria indicação e aprovação pelo legislativo apenas. Então, alguns são indicados pelo chefe do executivo, submetidos à aprovação do legislativo, e outros são indicados pelo legislativo. Isso coloca o quê? Que agentes políticos, né, o chefe do executivo e os integrantes do legislativo, é que organizam, que participam dessa definição da escolha dos conselheiros. O que a Constituição fez foi criar aquilo, quer dizer, que no modelo da democracia clássica, né, democracia inclusive formulada por aqueles pensadores da matriz norte-americana de origem, né, da democracia, foi estabelecer o que é denominado pesos e contrapesos. Né? Então, as duas carreiras, a carreira de conselheiro substituto, auditor substituto de conselheiro, e a carreira de Ministério Público de Contas, tem esse sentido. Por quê? São duas carreiras especiais preenchidas por concursos públicos especiais. Então, já tem uma base, uma vertente, uma origem mais técnica, diferentemente da origem dos conselheiros, em maioria, que vem de uma vertente política. Né? Então, a vertente técnica dada pelo concurso público. Além disso, quer dizer, a Constituição atribui aos auditores substitutos de conselheiro garantias constitucionais. Eles têm garantias porque eles estão aptos a julgar. Então, estando aptos a julgar, eles vêm de um concurso cuja aprovação no concurso dá a eles a competência de julgadores, eles têm aquelas garantias que a Constituição dá para os juízes, uma equivalência com os juízes, e a Constituição, inclusive, tendo como modelo o TCU, estabelece para o ministro substituto do TCU garantias próprias de uma instância do judiciário. Então ele não apenas vem de concurso público, mas ele tem garantias constitucionais próprias, né, para assegurar o exercício da condição de julgador, é o que a Constituição chama judicatura de contas. Então ele tem garantias para o exercício da judicatura de contas. O Ministério Público de Contas, ele também é preenchida a carreira por concurso público especial e ele conta com as garantias equivalentes àquelas do Ministério Público Comum, tradicional, que são as garantias da independência, autonomia e independência no exercício do custos legis, né, do controle da legalidade. Isso faz com que passem a existir dentro do tribunal 2 corpos técnicos especiais, com garantias constitucionais. Isso tende a criar uma situação de uma interação de outro tipo com os conselheiros e com a estrutura do tribunal. Você passa a ter 2 carreiras que ocuparão o seu papel com um senso, né, de missão, né, e com garantias. Então, para certos aspectos, aquelas 2 carreiras não estão submetidas ao controle ou à autoridade, por exemplo, do presidente ou dos conselheiros. Não. Elas têm garantias constitucionais que lhe dão uma margem de independência para a atuação. Ao mesmo tempo, como são carreiras que vêm de concurso público de alta qualificação, esses 2 corpos profissionais tendem a criar uma outra interação com os conselheiros, digamos, tradicionais. Por quê? Porque
a ideia do conselheiro substituto, ou do auditor substituto de conselheiro, em muitos tribunais onde existe essa carreira, por exemplo, ela preside, o conselheiro substituto preside a instrução de processos. Ele não atua só substituindo o conselheiro titular. Ele atua também presidindo a instrução de determinados processos. Em geral, não são aqueles processos de prioridade máxima, são processos de prioridade intermediária. Mas já o fato deles presidirem a instrução de um processo e mais, presidem a instrução, vão ao órgão pleno, apresentam um relatório e apresentam a proposta de voto deliberativo. Eles apresentam uma posição de voto deliberativo. Quem vota são os conselheiros titulares. Mas os conselheiros titulares têm que lidar com um tipo de relatório que está qualificado pela vertente técnica desse conselheiro substituto, que se supõe alguém altamente capacitado, vai produzir um relatório com alta densidade técnica e jurídica e vai propor um voto também, se supõe, um voto qualificado. Os conselheiros, ao assumirem então a função deliberativa de votar acompanhando aquela indicação de voto do conselheiro substituto, sim, eles poderão acompanhar, mas se quiserem se contrapor, terão que lidar com algo qualificado. Então só isso já vai criando, vamos dizer assim, uma nova interação em que os conselheiros titulares se veem positivamente pressionados a qualificarem o seu trabalho. Então se um conselheiro substituto preside a instrução de determinados feitos com alta qualidade, surgirá dentro do tribunal, fora do tribunal, a possibilidade de uma comparação. Qual é a qualidade da instrução dos processos presididos pelos conselheiros titulares? Tem essa qualidade que o conselheiro substituto imprimiu? Então isso vai criando um cotejamento, vai criando uma interação cujo resultado será pressionar para uma maior qualidade geral da instrução dos processos. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, no caso do Ministério Público de Contas, é que ele, contando com essas garantias de independência funcional, ele pode tomar iniciativas de fiscal da lei independentemente do órgão pleno. Ele pode tomar iniciativas. Nós temos agora uma tomada de posição do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, em que eles se posicionaram no sentido de como o Ministério Público de Contas colocar a necessidade de ampliar as apurações, as verificações, as investigações sobre os contratos da CPTM e do metrô. Né? Isso, evidentemente, significa uma posição independente. Eles não estão apenas, vamos dizer assim, se sujeitando ao tratamento dessas matérias, dado esse tratamento pelos conselheiros mais antigos, pelo órgão pleno. Eles estão tomando iniciativas próprias. Isso, eu acho que é algo que cria também uma interação positiva. Né? Nós temos, o TCE já está tendo essa interação nova, essa interação dinâmica, essa interação com inovação que a presença do Ministério Público de Contas traz. Mas mais ainda, a Constituição determina que um integrante da carreira de auditor substituto, de conselheiro substituto, e um integrante da carreira do Ministério Público de Contas compõem um pleno. Então, isso vai fazer com que aquela interação vá para o pleno. Você vai ter no pleno 2 conselheiros já agora titulares, vindos dessas duas vertentes técnicas, e que vão, então, certamente qualificar a instrução dos seus processos, agora como conselheiros titulares, vão ter posturas, vão ter posicionamentos que já trazem essa vertente técnica que vai interagir com aquela outra vertente dos conselheiros que vieram, vamos dizer assim, do caudal, né, político. Né? Então, sim, a Constituição previu esse mecanismo de pesos e contrapesos para que haja esse enriquecimento de interação de culturas diferentes e com tensões, inclusive, positivas na relação dessas culturas. Né? Porque a maior crítica que é feita, talvez, aos tribunais de contas, é que se entende que os tribunais de contas, como a maioria dos conselheiros vem
dessa vertente política ou até político-partidária, que haveria uma excessiva politização dos tribunais de contas em detrimento, segundo essa crítica, de uma postura mais técnica, de uma postura mais criteriosa tecnicamente, juridicamente. A presença de 2 conselheiros titulares com essa origem e com essa cultura, ela vai ser um mecanismo de contrapeso, um mecanismo de balanceamento, um mecanismo de tensão positiva em relação a uma eventual politização não técnica por parte de outros conselheiros. Então isso enriquece. No ano passado, quando teve a indicação de um novo conselheiro para o TCM, justamente o Sindilex até tinha lançado uma campanha, um debate, digamos assim, que era a respeito com o nome de conselheiro cidadão. Né? Justamente colocando essa questão da forma de arbítrio da escolha do conselheiro. Né? Acha então que esse é um debate que, quanto mais amplo, mais interessante assim para a sociedade? Sim, sim. Eu entendo que se o Tribunal de Contas for se tornando um órgão que a sociedade valoriza, que a sociedade entende como importante, uma das expressões disso é que a sociedade acompanhe, participe, verifique como é que se dá a substituição de um conselheiro. Então, nós devemos ter agora este ano, no final do ano, a aposentadoria do conselheiro Eurípides Salles ao alcançar 70 anos. A menos de uma mudança na legislação que amplie, né, não existe uma PEC ampliando para 75 anos, mas a menos da aprovação dessa PEC ele deve se aposentar. Será a primeira substituição de conselheiro depois dos debates de junho. Né? E os debates de junho, o que eles trouxeram? No meu modo de entender, eles trouxeram um certo questionamento do desempenho das instituições, de um modo geral. A sociedade quer que as instituições se aperfeiçoem, a sociedade quer que as instituições melhorem. Há uma certa crítica ao desempenho das instituições. Então, o Tribunal de Contas, como qualquer outra instituição do Estado brasileiro, tem que estar atento a essa exigência e, então, esse primeiro conselheiro a ser substituído, depois desse emergir de certas cobranças da sociedade, eu gostaria que esse processo tivesse maior visibilidade, tivesse maior acompanhamento pela sociedade civil, né, que todo o processo da indicação fosse um processo mais bem fundamentado, né, que a sabatina que o Legislativo realize fosse uma sabatina que avançasse em termos de realmente, vamos dizer assim, aferir, né, o perfil adequado de um conselheiro do Tribunal de Contas. Tudo isso estaria dentro dessa grande pauta de melhora das instituições. Nessa conjuntura, conselheiro apresentada pelo senhor, há alguma possibilidade de passar essa questão da extensão da idade, né, até os 75 anos? E qual seria o perfil ideal do novo conselheiro visando o equilíbrio do TCM de composição? Essa questão da PEC dos 75 anos é uma questão de avaliação, é muito subjetiva. Né? Eu pessoalmente, entendo que se deva manter os 70 anos. Eu entendo que se deva manter. Principalmente por quê? Porque o judiciário, os tribunais de contas, precisam de maior oxigenação, precisam de maior alteração de composição, como uma aposta em que haja esse movimento de autorreforma, esse movimento de aperfeiçoamento. Então, eu entendo que já são instituições que, pela vitaliciedade, já são instituições que o movimento de autorreforma já é mais lento, né? O movimento de aperfeiçoamento, de arejamento já é mais lento. Então, eu acho que a aposentadoria aos 70 anos é um fator de alguma renovação. Né? Agora, aí eu pessoalmente também avalio que é difícil a aprovação, pelo menos a curto prazo, da PEC que amplia para 75 anos. Por quê? Porque há uma massa de juízes, né, que querem ter oportunidades no Poder Judiciário e que querem, então, que haja essa renovação das instâncias do Judiciário e que, então, a aposentadoria compulsória a 70 anos abre mais oportunidades para os juízes. Então, como esses juízes são numerosos, são influentes, se articulam legitimamente no Congresso Nacional, eu acredito difícil essa aprovação, mas é uma avaliação subjetiva. Posso ser surpreendido a semana que vem ou o mês que vem com uma decisão do Congresso pela aprovação da PEC. Agora, se a PEC não for aprovada, então com as regras que estão em vigência, né,
Eu tenho uma expectativa de que um novo conselheiro, ele, por exemplo, seja convidado a se posicionar sobre essa pauta toda que nós estamos tratando aqui, né? A pauta de autorreforma do TCM, que está dentro da pauta de autorreforma dos tribunais de contas do Brasil. Então, toda essa temática, processo eletrônico, cumprimento da lei de acesso à informação quanto aos relatórios de auditoria, a questão dos prazos para julgamento dos processos, a questão da criação da ouvidoria, a questão da modernização do site, enfim, todo o próprio planejamento estratégico, a adoção do planejamento estratégico como uma medida fundamental para lidar com todas essas ações de aperfeiçoamento, né? Então, eu entendo que, vamos dizer assim, seria desejável, né, que um novo conselheiro fosse indagado, né, sobre todas as questões que estão colocadas na pauta de um Tribunal de Contas, né? Ok, conselheiro, agora para encerrar, uma questão relativa à sua própria atuação aqui no TCM, no que diz respeito à questão dos processos relativos à saúde. A saúde municipal conta hoje com um orçamento de quase 7 bilhões de reais para o ano de 2013, e o senhor é o relator dos processos relacionados à saúde aqui no tribunal. No seu entendimento, como as auditorias realizadas contribuem para a melhoria da gestão da saúde e das outras funções de governo? Se o senhor até puder esmiuçar, citar algum exemplo, seria muito bem-vindo. Bem, eu entendo o seguinte, que essa realidade do Tribunal de Contas do município, de que as relatorias são distribuídas por blocos de relatoria, então eu sou responsável pela função saúde e por algumas outras áreas de atuação da prefeitura, né? Isso é um mecanismo do tribunal, né, que há controvérsia em torno disso, porque ele não segue aquele critério do chamado juiz natural, ou seja, de que os processos, no critério do juiz natural, haveria um sorteio aleatório para designação do relator e não haveria essa especialização por função, né? Eu tenho dúvidas, francamente, sobre isso pelo seguinte, porque também, por exemplo, no judiciário, a criação de varas especializadas, por exemplo, você ter varas do judiciário especializadas em crime de colarinho branco. O crime de colarinho branco é um crime com tanta sofisticação de métodos, de técnicas, que eu entendo razoável a ideia da especialização, ou seja, de você ter varas especializadas. Nós temos também áreas do judiciário tributária, não, por exemplo, improbidade, você está tendo algumas áreas do judiciário que se organizam para uma especialização em relação à improbidade, né? Por quê? Porque hoje, quer dizer, lidar com a irregularidade, né, envolve lidar com técnicas de burla à lei, de técnicas de corrupção, técnicas de fraude, técnicas de lavagem de dinheiro, que são técnicas altamente sofisticadas e complexas. Então, eu acho que pode ter aspectos assim que validem essa ideia de uma especialização. Eu sou o relator da função saúde, e o que eu procurei fazer nesses alguns anos aqui que eu estou relatando a função saúde foi, junto com a auditoria, o setor da auditoria, que é a Coordenadoria 4, procurar exatamente definir uma estratégia, né, de atuação do controle externo para a questão da saúde. Eu diria que há uma série de questões que são acompanhadas, que são verificadas, que são importantes, mas que há duas questões que eu entendo que são as questões chaves, né, para o controle externo na saúde. A primeira é a regulação. O Tribunal de Contas do município, fui o relator, aprovou um acórdão. Esse acórdão determina o quê? Que se estabeleça uma sistemática de regulação na saúde da seguinte forma. Em geral, quer dizer, a primeira demanda por procedimentos que devem ser regulados surge na UBS. Na consulta de UBS, é que o médico de UBS vai fazer os pedidos, que são pedidos
principalmente de duas ordens, que são pedidos de exames por imagem, exames especiais e consultas com especialistas. Então, o médico de UBS, que em geral, a primeira consulta é um clínico geral, então ele vai, dependendo do caso, ele vai pedir isso, que aquele paciente seja encaminhado para um especialista, um cardiologista, um nefrologista e assim por diante, e que ele realize exames especiais, em geral exames por imagem, né? A primeira questão é o seguinte: nas UBSs deve existir uma sistemática em que todos esses pedidos tenham registro em sistema, ou seja, registro informatizado, de maneira que você tenha muito bem registrado o seguinte: quantos pedidos surgem em cada UBS, quantos pedidos surgem em cada microrregião, quantos pedidos surgem numa região, quantos pedidos surgem na cidade inteira, para esses procedimentos especificadamente. Então, a primeira grande questão de registrar os pedidos que surgem nas consultas de UBS é você ter o registro da demanda por procedimentos. Além disso, quer dizer, é importante que exista uma técnica, uma sistemática de regulação, ou seja, uma vez formulado o pedido, registrado o pedido do médico, há duas possibilidades. Ou aquele pedido do médico já é objeto de regulação no ato, ou seja, o médico pediu uma consulta de cardiologista e ali na UBS já é marcada a consulta de cardiologista para data tal, horário tal, ou ele entrará numa fila, porque não haverá aquela vaga da consulta de cardiologista naquele momento. Então ele terá que entrar numa fila de regulação. É muito importante que todos esses procedimentos, isso vale para os exames e vale também para as cirurgias, mas normalmente a cirurgia ela surge como cirurgia eletiva depois do especialista, depois dos exames. Mas ela poderá, certos tipos de cirurgia, já poderão surgir a indicação na consulta de UBS e ela também terá que ser objeto de regulação. Mas qual é a ação do tribunal nesse sentido? É que se tenha procedimentos uniformes numa rede gigantesca de centenas de unidades de saúde, em que todas as unidades de saúde, nas UBSs principalmente, se tem esse procedimento. Surgiu no pedido médico o pedido de procedimento ou de um tipo de consulta de especialista ou do tipo de exame, isso seja registrado em sistema e haja uma sistemática de regulação também coordenada por sistema. Então, se não há a marcação do exame, a marcação da consulta de especialista naquele momento, que haja uma fila em sistema, ou seja, ele receba um protocolo eletrônico, o paciente, de que ele está entrando numa fila, ele tenha como acompanhar a evolução dessa fila, tal qual ocorre, por exemplo, nos transplantes. Os transplantes têm filas transparentes, tem critérios para a fila e o paciente acompanha o andamento da sua fila. Então, aquela lógica que já ocorre nos transplantes teria que ocorrer para todos os procedimentos, todas as consultas de especialistas, todos os tipos de exames, você ter transparência da fila e você ter mecanismos que permitam identificar qual é a demanda, aquela demanda que surgiu nos pedidos médicos, e qual é a oferta que deva corresponder, o que precisa corresponder a essa demanda. E você identificando, então, quais são os gargalos, quais são os déficits de oferta. Então, isso passa por uma série de procedimentos, de atuações. Por exemplo, se verificou que o primeiro momento da regulação é um bom cadastro do paciente. É quando o paciente ingressa na UBS, ter um funcionário que faça o cadastro dele, que faça a ficha dele a mais completa possível. Não só com as informações do seu histórico em termos de saúde, mas principalmente as informações que permitam comunicação com esse paciente. Que por comunicação por telefone fixo, por telefone celular, por telegrama. Então, um cuidado, um método de preenchimento do cadastro que dê o máximo de possibilidades da comunicação com o paciente, para que então haja um acompanhamento daquela consulta que foi marcada, daquele exame que foi marcado, possa haver a confirmação, o lembrete àquele paciente, quando às vezes o exame demora um pouco, a consulta demora um pouco, então se poder reafirmar para o paciente a data e o horário do seu procedimento. Então, essa comunicação, e que o paciente possa também ter um canal de comunicação com a Secretaria da Saúde, com as autoridades da saúde, para desmarcar, para remarcar o seu procedimento. Então, a ficha, o
O cadastro é um elemento fundamental da regulação. E depois todos aqueles procedimentos para a marcação do exame e a verificação se o procedimento ao final foi realizado efetivamente. Se não houve a falta do médico, se o equipamento não estava quebrado, se, enfim, alguma ocorrência impediu a realização do procedimento. Então é preciso um registro em sistema que vai do surgimento do pedido na consulta de UBS até a consumação do procedimento, para que se tenha todo o andamento daquela ação de prestação de serviço de saúde. Então, isso aí, quer dizer, nós estamos já há 2 anos, né, atuando junto com o Ministério Público para cobrar da Secretaria da Saúde que aperfeiçoe a regulação, para que se tenha uma noção clara de qual é a demanda, qual é a oferta e quais são as razões de um descompasso entre demanda e oferta. Em muitos casos, por exemplo, aparece a questão da falta de médicos, mas isso tem que estar identificado com precisão. Que médico, que especialista, aonde, como, onde é que estão os déficits de oferta? Essa regulação me parece uma questão chave. A outra grande questão estratégica é a questão das parcerias público-privadas, né? Que é a questão dos contratos de gestão e dos convênios. São um volume enorme de recursos públicos que são repassados a entidades que, em última instância, são privadas, que são as OS, né? Ou as OCIPs, as OS, e que é preciso desenvolver algo que tem sido falho, que é o controle do poder público sobre a destinação desse dinheiro. A visão de que esse dinheiro é dinheiro público, que essas ações são ações de política pública de saúde, que cabe ao poder público definir o conteúdo dessas ações e não ao particular, não pode transferir ao particular a decisão do que vai ser feito em termos de ações de saúde, isso compete ao poder público, que é política pública, compete ao poder público, em primeiro lugar, definir as ações, em segundo lugar, definir ou controlar o cumprimento das ações. Se as ações foram realizadas, se os resultados foram alcançados, qual o custo dessas ações realizadas, desses resultados alcançados, ou seja, um trabalho de supervisão pública e de fiscalização rigorosa desse gasto desses recursos que são públicos, né? Isso aí é a segunda grande frente. É a segunda grande frente porque o volume de recursos destinados a essas parcerias público-privadas é gigantesco e a inconsistência da atuação do poder público em termos de ação estratégica de gestão pública e de supervisão fiscalizatória do uso do dinheiro público são vazios, são omissões que precisam ser superadas, porque isso, primeiro, que pode indicar, em alguns casos, uma privatização indevida da saúde pública, porque se é o particular que decide o que vai fazer e como vai fazer, então deixa de ser saúde pública, enquanto decisão do que será feito. E também, e muito importante, é verificar se o dinheiro público está sendo gasto com um resultado adequado, e os preços praticados são preços adequados. Isso é essencial até pelo volume, são bilhões de reais que são destinados às parcerias. Então essas são as duas frentes, vamos dizer, que me parece que são as principais e que eu tenho procurado me empenhar para que haja uma concentração de energia nessas duas frentes. Há uma outra questão que é complementar, que é desafiadora, que é entender a questão da falta de médicos, né? Porque há um gargalo que está aí posto, né? Faltam médicos e até há uma estranheza, porque também faltam médicos nas unidades sob gestão operacional dessas parceiras privadas. Então, porque quando surgiram as parcerias público-privadas, um argumento importante em favor dessas parcerias é que, como elas têm flexibilidade de contratar o seu pessoal pela CLT, sem aquelas exigências e aqueles rigores do concurso público, que elas então poderiam, com mais agilidade, com mais presteza, com mais eficiência e eficácia, estar suprindo de pessoal a sua atuação. Isso não tem ocorrido. Faltam muitos médicos
na rede direta, na prestação direta de serviços, servidores públicos médicos, faltam muitos, mas estão faltando também muitos médicos nas unidades sob responsabilidade das parcerias público-privadas. Então, há toda uma questão que é nacional, essa questão do chamado programa Mais Médicos, né? Que é um desafio de se saber o seguinte: qual é a questão dos médicos no Brasil? Como é que ela vai ser enfrentada? Faltam realmente médicos ou falta uma atração, uma atratividade para que os médicos se engajem na prestação de serviços públicos de saúde? Parecem existir certas situações que afastam os médicos de se vincularem à prestação de serviços públicos de saúde, preferindo então uma prestação por meios particulares, por meios alternativos, enfim. Mas então identificar isso, quais são de fato os fatores que estão gerando a falta de médicos, me parece uma, digamos, uma terceira questão que está ligada à regulação, mas é um elemento da regulação chave, né? Porque de fato o médico tem um protagonismo, tem um papel todo especial na prestação de serviços de saúde. Então é uma questão que, inclusive junto com o Ministério Público, eu tenho procurado estar atuando, né? Certo. Dentro disso, quer dizer, eu queria assinalar que o Tribunal de Contas do município ele assegura uma certa margem de autonomia aos relatores. Eu posso conduzir a minha relatoria com uma margem razoável de autonomia. Então eu tenho conduzido dentro daquelas diretrizes, que são diretrizes até nacionais da Tricom, e uma das diretrizes é a cooperação com outras instâncias de controle. Eu tenho procurado desenvolver uma cooperação com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com o Ministério Público Federal. Nós temos feito muitas ações, né, conjuntamente, e eu acho que, de fato, a ação do Tribunal de Contas, ela, para ter maior eficácia, maior alcance, ela tem que se dar numa rede de cooperação, né? E aí a cooperação com o Ministério Público me parece muito importante. Eu tenho agido assim, tenho atuado na área da saúde junto com o Ministério Público. Última pergunta, conselheiro, em função justamente quando detectadas as irregularidades, qual o valor máximo das multas aplicadas hoje em dia pelo TCM e se esses valores, eles realmente assim são capazes de coibir, educar, né, ações recorrentes? Olha, eu vou ser franco, eu não sei exatamente o valor, mas está num patamar de R$500, não é isso? Patamar de R$500, que é um valor muito baixo, né? Essa é uma questão importante. Teria que haver uma redefinição dos patamares das multas. As multas têm que ter um efeito sancionatório e um efeito de inibição também de práticas erradas, né? Mesmo que sejam práticas erradas apenas no âmbito formal, de certas falhas administrativas, mas que trazem determinados contratempos ou até prejuízos. Então, eu entendo que é necessário rever as multas. As multas têm que ter valores coerentes com a gravidade, tem que haver um escalonamento das multas, mas para, vamos dizer assim, falhas graves, irregularidades graves, as multas têm que corresponder a isso, né? Ao valor do contrato, ao valor do gasto público e à gravidade da irregularidade que é praticada. Esse valor de R$500 é um valor realmente irrisório, considerando hoje quais são os montantes dos gastos públicos num município como São Paulo. Conselheiro, em nome do Sindilex, agradeço o seu tempo, sua exposição, a entrevista. Caso o senhor queira fazer uma consideração final. Eu acho que foi uma oportunidade, né, de expor, tentei expor de uma maneira sistematizada, não tanto ideias pessoais minhas, mas a interpretação que eu tenho de uma série de ações que, eu insisto, fazem parte de um esforço nacional coordenado pela Tricom, pelo Instituto Rui Barbosa, que é esse esforço de aperfeiçoamento dos tribunais de contas. E que é um esforço que tem que estar hoje objeto de muita atenção, porque é aquilo, as instituições estão sob cobrança da sociedade. As instituições apresentam, de um modo geral, ainda insuficiências, falhas, defeitos importantes. Então, aperfeiçoar as instituições é uma obrigação, porque assim cobra a sociedade. E os tribunais de contas, o meu Tribunal de Contas, tem que estar em sintonia com esse clamor, né? Essa crítica da sociedade brasileira às instituições e à qualidade dos serviços públicos. Então, eu entendo que é uma questão
muitíssimo importante este momento da vida brasileira e a atitude que os agentes de Estado, que os integrantes das instituições devem ter com sensibilidade para esse sentir da sociedade, para essa pulsação da sociedade, sob pena, né, de uma situação que pode se tornar muito complexa, de deslegitimação das instituições do Estado democrático, com uma série de riscos e de imponderáveis, né? Embora eu seja otimista, eu acredito que estão surgindo, né, novas tentativas de produzir maneiras também novas de fazer política, de cobrar as instituições, da sociedade se organizar para defender as suas reivindicações. Então, acho que há um grande potencial de mudança, né? Eu aposto nisso, mas eu acho que os agentes de Estado estão hoje em xeque, eu diria, né? Estão precisando olhar para as ruas, né? Obrigado, conselheiro.